Deus quer falar com você através desse vídeo. Ontem, quando eu estava em oração no meu quarto, eu estava fazendo uma grande reflexão e perguntando para Deus qual era o meu propósito, qual era o meu chamado, qual era o motivo pela qual eu estava aqui nessa terra. E Deus, Ele me deu uma grande revelação. Eu dizia: Senhor, eu já faço tantas coisas aqui na igreja, eu já participo da igreja, já participei de grupo de jovens, já participei de louvor, já participei de vários retiros, mas nada disso estava me preenchendo. Ainda faltava algo dentro de mim. E o que Deus me revelou, que Ele disse bem assim: Mateus, você está conectado comigo, mas você não está na mesma sintonia. E no primeiro momento eu não entendi. Como assim eu estou conectado e não estou sintonizado contigo, Senhor? E aí eu fui procurar no Google, saber a diferença de estar conectado e estar sintonizado. E quando eu coloquei lá no Google, eu percebi que a palavra conectado significa que você está ligado, mas não necessariamente você está com conexão. Eu vou dar um exemplo para você. Alguma vez você já conectou o seu celular ao Wi-Fi, apareceu lá conectado, mas quando você foi ver estava sem internet, ou então com sinal fraco? Ou seja, você estava conectado, porém você não estava conseguindo acessar a internet. E aí também eu fui procurar o que significa sintonizado. E quando eu coloquei lá sintonizado no Google, eu percebi que é você estar em sintonia, é você estar na mesma frequência. E isso nós podemos ver, por exemplo, no rádio de antigamente. Para que você conseguisse escutar, por exemplo, alguma estação, alguma rádio, você tinha que estar sintonizado com aquela rede que você queria ouvir naquele momento. E aí eu comecei a refletir. Então eu estou conectado porque eu estou fazendo coisas de cristão. Ou seja, eu estou fazendo oração, faço meu jejum, faço aquilo que deveria fazer, mas eu não estava na mesma sintonia. Ei, presta atenção aqui. Lembra daquela passagem quando disse: Senhor, eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Sabe o que isso significa? É que você estava conectado com Deus, mas você não estava na mesma sintonia. Estar sintonizado significa que você está na mesma frequência. Isso mesmo. Se você for lembrar dos rádios de antigamente, quando você estava sintonizando a rádio, se você movesse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você não conseguia ouvir aquela estação, você não conseguia ouvir aquela música que você tanto queria. Assim mesmo é o projeto de Deus na nossa vida. Não adianta nós estarmos conectados. O que significa conectado? Está indo para a igreja. Veja esse exemplo. Adianta você estar na igreja de corpo presente e a sua mente, a sua sintonia está fora de Deus? Então a revelação que Deus veio me trazer é isso. Eu precisava de sintonia com Ele. Eu preciso estar na mesma frequência. Ou seja, quando eu estava conectado, achando que eu estava arrasando, fazendo as coisas de Deus e tudo mais, aquilo dali, aquele vazio, ele vinha muito forte dentro de mim. E quando Deus me revelou que eu precisava estar em sintonia, ou seja, na mesma frequência, aquilo dali foi um grande alívio. Então, a minha missão, o meu propósito é fazer com que as pessoas fiquem sintonizadas com Deus. E para que as pessoas fiquem sintonizadas, elas precisam ressuscitar. Isso mesmo, porque eu acredito que uma das maiores mortes do ser humano não é quando ele está vivo e morre e vai para o cemitério, mas sim quando ele morre enquanto ainda está vivo e está aqui nessa terra. Então a minha missão não é conectar mais as pessoas, mas sim fazer com que elas fiquem sintonizadas, ou seja, que ela fique na mesma frequência de Deus. Sabe o que significa estar na mesma frequência? É você poder colocar o seu ouvido no peito de Deus e conseguir ouvir o batimento do coração dele. Isso é você estar sintonizado. E a sua missão, qual é? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado que Deus tem feito para você? E eu gostaria de terminar essa reflexão com o seguinte caso. Muitas vezes você quer se tornar a sua melhor versão, mas a melhor versão de você mesmo não chega nem perto daquela versão que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que Deus, muitas das vezes, quando Ele chamava alguém, Ele mudava o seu nome. Por exemplo, Saulo
quando ele foi chamado, ele começou a ser chamado agora como Paulo. Ou seja, muitas vezes a gente quer a melhor versão de Saulo, ou seja, daquela pessoa antiga. Mas o que Deus tem para nós é a melhor versão de Paulo, ou seja, aquela versão a qual Deus quer o nosso melhor, aquela nossa melhor versão que só Ele pode nos dar. E aqui eu gostaria de encerrar da seguinte maneira: a cruz, ela não serve para que a gente sofra uma atualização, mas sim para que a gente tenha uma formatação da nossa vida. Porque se a gente pensar em uma atualização, se a gente pensar que a cruz vai nos atualizar, a gente pensa que nós vamos nos atualizar para a nossa melhor versão. Mas como eu disse, a melhor versão, por exemplo, do Mateus, não chega nem perto da melhor versão que Deus tem para a minha vida. Então a cruz, ela serve para formatar, ou seja, apagar aquele seu eu, as suas vontades, as suas paixões, para que você consiga agora viver os planos de Deus. Então pense nisso. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Fique com essa mensagem, fique com essa reflexão. Deus te ama.